Bom dia de novo para quem não nos ouviu anteriormente, quem não está em sequência da nossa mesa anterior. Tivemos uma mesa fascinante nesse primeiro bloco e teremos uma outra mesa fascinante com três apresentadoras de grande experiência, de grande conteúdo, que eu gostaria de agradecer antecipadamente por compartilhar conosco esse conhecimento. A gente definiu essa atividade da manhã com alguma coisa que podia se chamar novos rumos ou novos caminhos para a transformação do sistema de saúde, para se gerar uma saúde melhor para todos. Porque são temas que, embora sejam de conhecimento de todos, eles ainda não estão discutidos na intensidade ou na profundidade que a gente organizou essa mesa, que fui eu e o Conrado, que a gente considera que eles precisam ser aprofundados. É verdade que nós não vamos resolver os problemas do mundo numa palestra, mas endereçar algumas perspectivas para que a gente possa, na sequência, aprofundar essa discussão mais adiante. Essa segunda fase, essa parte 2, como eu disse, teremos 3 palestrantes, mas nós vamos inverter a ordem por uma questão de funcionalidade, porque o Dr. Marco Costa está terminando a sua atividade numa outra mesa. Então, quem vai fazer a primeira palestra é o Dr. Charles Aodev. O Dr. Charles é conhecido, né? É um médico e é o CMO da UHG Brasil. O tema do Charles vai ser tendências inevitáveis na saúde suplementar. O Charles vai ter 15 minutos e eu vou tomar a liberdade de avisar quando faltar 5. Charles, palavra. Obrigado, PC. Bom dia para todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui e falar desse tema logo depois da maneira como foi abordada. A questão do autocuidado e da compaixão é bem interessante, porque os temas se articulam e o que eu vou falar deixa muito claro que não vai fazer o menor sentido a gente não transformar o atual modelo da saúde suplementar, né, e deixá-lo em desalinho com aquilo que a gente quer que os indivíduos façam, que é o autocuidado, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande, né, de articulação, de integração, de dar coerência para o sistema como um todo. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Só para orientar aqui o raciocínio, né? Então, a gente vai falar de tendências inevitáveis da saúde suplementar. E eu queria começar situando, né, que o cliente da saúde suplementar não é um paciente, né? Muito menos uma doença, ele é um indivíduo, né? Esse indivíduo, ele ao longo da vida dele, ele vai, em diversos momentos da sua vida, experimentar a condição de paciente, né, e voltar à condição de indivíduo. Até que um dia ele fica transitando, né, nesse binômio aí, saúde e doença, até que um dia, no processo natural de envelhecimento, eu costumo dizer que estão prometendo a imortalidade, mas não estão prometendo a invulnerabilidade, ele vai se tornar um paciente para sempre. E nesse momento entra em cena a figura da prevenção secundária. Quando a gente fala em prevenção secundária, junto com o nível do tratamento, a gente aí sim, né, entende a formatação de um sistema de excelência, que é um sistema desenhado para cuidar de pacientes e não só tratar de doenças. Então, o conceito aqui é que a gente cuide sempre nessa dimensão do cuidado integral. A gente inclui, né, o autocuidado e o cuidado oferecido pelas organizações de saúde. Cuidar, a gente deve cuidar sempre, e quanto melhor o cuidado, menos intenso e menos frequente é o tratamento, que será sempre necessário. Aqui não se trata absolutamente de reproduzir essa falsa questão, né, entre o que é mais importante, cuidar ou tratar, como a gente viu durante muito tempo essa discussão entre prevenção e terapia e tratamento. Não é uma disputa entre os dois. O que existe são camadas. Na medida que eu incremento, né, uma camada de cuidado mais eficiente, eu modulo, né, a quantidade e a intensidade de tratamento que eu preciso oferecer. Então, o hospital, usando o hospital como o ícone do tratamento, né, o hospital ele deve, sim, continuar sendo muito eficiente na maneira como ele trata a doença, né? Um
cliente, um paciente, quando chega no hospital infartando, ele quer saber qual é a competência daquele hospital para tratar aquela doença, né? Naquele momento, a prioridade não é saber se ele fez exercício, se ele se alimenta bem. Naquele momento, a prioridade é saber tratar bem o infarto. E o sistema deve continuar incentivando, sim, né, o tratamento de forma eficiente, né, e com uma qualidade indiscutível. O que a gente precisa adicionar, e isso modifica, né, a quantidade e a severidade dos pacientes que chegam infartados, é justamente o nível do cuidado. Então, eu cuido sempre, trato quando necessário, e isso tudo tem que estar envolvido, né, por um sistema de informação que leve a informação necessária para aquele momento, a informação de contexto, né, a informação necessária para aquele momento do atendimento dele, e não imaginar que colocar um prontuário de uma pessoa de 60 anos na nuvem, né, e oferecer isso ao médico no atendimento de emergência resolve o problema. Isso no mundo analógico seria mais fácil de tangibilizar, pegar todo o histórico do paciente de 60 anos, botar na mesa do médico numa sala de emergência e falar, dá uma lidinha aí, né, e ver o que o paciente precisa. Não é assim, eu preciso levar ao profissional aquilo que é fundamental e relevante para aquele contexto, né, que o paciente está experimentando naquele momento. E o resultado disso né, assim, a minha implicância atual é se todo mundo concorda, por que não acontece, né? Se todo mundo concorda com essa equação de valor, né, que é fazer aquilo que é indicado, que é apropriado, né, considerando o desfecho que interessa para o paciente, né, e o custo, por que isso não acontece? Esse um pouco dessas reflexões que eu queria dividir aqui com vocês. Primeiro que, quando a gente olha a maneira como a saúde suplementar, né, a saúde suplementar ela incentivou um exímio sistema tratador de doenças, né? E esse modelo ele vem demonstrando, né, a sua total ineficiência, porque o consumo de recurso no tratamento de doenças precisa ser influenciado por um aumento da qualidade no cuidado, né? No autocuidado, como o Rimmel falou, com sistemas que sejam coerentes e deem continuidade a esse autocuidado nas organizações de saúde. É muito comum a saúde suplementar ficar fazendo análise, né, do custo total do cuidado, olhando para o prestador, olhando eventualmente para o paciente, né, e muito pouco para as patologias que incidem nesses pacientes. Então, na verdade, o cliente da saúde suplementar são populações. E no modelo que a gente tem aqui no Brasil, cada vez mais dentro restrito a empresas, né? Então, são populações que têm características próprias, muitas vezes decorrente até do próprio ramo de atividade daquela empresa, que têm os seus dependentes. Então, eu preciso olhar para as populações, identificar quais são os grandes ofensores epidemiológicos dessa população e estabelecer quais são os planos de cuidado, né, que a gente tem para oferecer, tanto e principalmente, né, sequencialmente, na prevenção secundária, né, o recurso que é pago à saúde suplementar, ele foca muito no tratamento, e se a gente quer atenuar, né, a intensidade desses tratamentos, a frequência desses tratamentos, a gente precisa incluir o nível do cuidado, né, e um cuidado que foque naquilo que pragmaticamente leva, né, o paciente a consumir mais recurso e ficar mais doente. Então, a hipertensão bem controlada, um diabetes bem controlado, sem dúvida alguma, isso está mais do que demonstrado, ele gera uma demanda menor, menos intensa e menos frequente de cuidado. A partir da caracterização dos grandes ofensores, a gente estabelece os nossos programas de saúde prioritários, né? E aqui tem, né, e isso aqui se aplica a qualquer operadora de saúde, a qualquer população. Provavelmente tem um ajuste aqui, outro ali, mas assim, não existe uma característica tão peculiar, tão única, né, numa população que explique, né, um evento que só aconteça naquela população. Normalmente, quando a gente está diante disso, é decorrente de algum erro mesmo, de levantamento, de análise. Então, sobre esses programas de saúde prioritários, aí a gente tem que ser mais granular, levando em conta basicamente 3 dimensões. Uma dimensão é a dimensão da frequência, a outra da intensidade,
Mas nesse caso aqui, a dimensão da oportunidade é muito importante. Eu devo focar, sim, as ações naquilo que tem muita frequência, né, que consome muito recurso, mas que oferece oportunidade de impactar o resultado a partir de programas bem estruturados, né? Então, se a gente sabe, em cardiologia, em ciência cardíaca, existem ações bastante impactantes, né, e que mudam o desfecho se forem implementadas, não no momento apenas de uma internação, muito pelo contrário, né? Elas precisam ser incluídas antes e depois de uma eventual internação. Isso tem que estar acontecendo, eu monitorando, acompanhando esse paciente, usando todas as alavancas que a gente tem aqui, né, no quadro à esquerda. O que eu quis colocar aqui são alavancas, são capacitadores desses programas de saúde, né? Então, eu não discuto telemedicina ou telesaúde isoladamente. Essa telesaúde, como ela vai ser aplicada em cardiologia, mais especificamente em ciência cardíaca, né? Como ela vai ser aplicada em medicina perinatal, né? Como é que eu vou incluir a telemedicina nos programas que eu desenho em medicina perinatal, num pré-natal de alto risco. Da mesma maneira, os modelos de educação, eles precisam também funcionar, tanto educação sensu lato, eu estou falando de profissional de saúde, eu estou falando dos próprios pacientes, da família, né? Então, os modelos de educação, eles também são alavancas para fazer com que o nível de cuidado, né, de uma população, de um paciente, melhore, né? Então, todas essas alavancas, a medicina baseada em evidência, a inteligência artificial, analytics, as inovações, a quantidade de contribuição que as startups estão trazendo, muitas precisando de um foco mais preciso, né? Eles têm uma solução, mas às vezes a solução não está perfeitamente encaixada com o problema, porque muitas dessas memoráveis e notáveis iniciativas vêm a partir do senso comum, que muitos experimentaram até passando por experiências pessoais. Então, a gente precisa acertar o foco. Então, todas essas alavancas aqui, elas são geradoras de conhecimento continuamente e que aportam aumento de eficiência sobre esses programas que estão mencionados aqui. Aqui, como eu comentei, são as 3 dimensões que a gente usa para priorizar dentro de cada um desses grandes programas, né, aquelas condições que serão foco de intervenção. Eu queria concluir aqui pensando um pouquinho a questão do modelo de reembolso, né? A gente fala muito a respeito de modelo de incentivo, né, como se ele isoladamente promovesse, né, a transformação. Ele não promove. Se a gente não tiver associado ao modelo de reembolso, métrica, sistemas e educação, o modelo de reembolso por si só não funciona. Então você muda o modelo de reembolso e fica frustrado porque você não viu acontecer o efeito que desejava, apesar de ter desenhado o modelo de incentivo apropriado para isso. As métricas que a gente usa não são adequadas para isso, a pergunta é invertida, né? No mundo do fee for service, de uma maneira muito simplista, a grande pergunta é se o procedimento que está sendo feito é pertinente, deveria ter sido, aquela cirurgia de coluna devia ter sido feita, a colocação daquele stent é adequada. Eu estou o tempo inteiro querendo saber sobre a pertinência do fazer, né? Quando eu parto do modelo de reembolso em que eu estou incentivando o cuidado, a minha preocupação passa a ser o contrário. Eu quero saber se tem alguma condição, né, que merecesse uma intervenção e essa intervenção não foi feita. Então, ao invés de olhar, se você imaginar um funil, né, o hospital é um funil, sai da população, tem um ambulatório e chega no hospital. Eu olho muito o que acontece dentro do hospital, né? Então, eu estou vendo se aquilo ali é pertinente. Quando eu inverto a pergunta, eu tenho que olhar para a população. Para não ser tão dramático, eu tenho que pelo menos olhar para o consultório, para o ambulatório, e saber se naquele ambulatório não está passando algum paciente que merecesse uma intervenção que não foi feita, porque o sistema de incentivo passa a não incentivar a intervenção. Os nossos sistemas, eles são todos eles desenhados para lidar com o modelo do fee for service, tanto do lado das operadoras quanto do lado dos hospitais. Eles não foram desenhados para lidar com esse outro mindset. E a educação, essa é central, né? Você não mudar, a gente tem gerações de profissionais de saúde formadas para trabalhar no modelo do fee for service. Eu aqui não estou demonizando o fee for service, o que demoniza o modelo não é ele em si, e sim a maneira como ele é gerenciado, né? Então, o racional de fazer aquilo que é necessário e cobrar especificamente pelo que foi utilizado, ele não é ruim, só que ele é de difícil controle, ele é muito vulnerável, né, principalmente quando a natureza humana comparece, né?
Então, educação, para fechar aqui a minha fala, é o ponto central para fazer com que qualquer modelo de reembolso e de incentivo funcione. Eles, isoladamente, não estão produzindo, eu acho que isso pode ser um ponto aí que eu coloco para discussão, isso pode ser isoladamente uma razão pela qual a gente fica tão frustrado de ver todo mundo concordando a respeito de alguma coisa e não conseguindo entregar, né? É isso, PC. Obrigado. Charles, excelente colocação, excelentes perspectivas. E eu vou dar seguimento, porque o nosso tempo está escasso, chamando agora o doutor Marco Costa. Doutor Marco Costa, é um prazer anunciá-lo. O doutor Marco é CEO do América Serviços Médicos e o tema dele é como os hospitais vão se engajar num novo modelo assistencial. Ele tem 15 minutos e eu vou tomar a liberdade de avisá-lo com 5 minutos. Obrigado, Marco. A palavra é sua. Obrigado, PC. É um tema, né? Vocês escolheram um tema muito fácil, né, para que eu possa apresentar aqui para os senhores. Deixa eu tentar, então, usar os slides para a gente bater um papo aqui e entender essa dinâmica, né, do que nós achamos do papel do hospital, né? Vocês conseguem enxergar minha tela? Eu acredito que sim. O nosso papel, né, é responder essa pergunta: como os hospitais vão se engajar em um novo modelo assistencial? Eu acho que, para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente tem que definir, né, qual é esse novo modelo assistencial. Acho que nós ouvimos aí do nosso querido Charles, né, essa dinâmica de qualidade, métricas e de pagamento, né? Alguém tem que pagar a conta no final do dia. E do nosso ponto de vista, pelo menos do ponto de vista conceitual, né, o modelo assistencial novo, né, ele tem que gerar valor, né? Não só valor, alto valor, né? Porque a medicina é caro, né? É uma atividade que ela tem uma inflação econômica muito forte e tem um gasto da sociedade muito grande, né? Nos Estados Unidos, batendo 20% de toda a geração de valor dentro do país, só para a gente ter uma ideia de magnitude. Então, a medicina ela tem que ter acessibilidade, né? As pessoas têm que ter condições, né? Todos os seres humanos têm que ter condições de pagar esse custo, né? Ele tem que ser affordable. Ele tem que entregar qualidade, né? Porque se ele entrega qualidade, o custo relativo cai muito, ele fica mais eficiente, né? E usando tecnologias. Hoje nós estamos no mundo tecnológico e a tecnologia ela veio para facilitar, ela não veio para substituir. E se a tecnologia não está reduzindo esse custo e não trazendo eficiência e ajudando a entregar qualidade, talvez ela não está servindo o propósito de tecnologia. Então, o novo modelo essencial, então, ele é tecnológico e ele é de alta eficiência, trazendo qualidade, e isso gera uma redução de custo, ele fica mais affordable e ele consegue ter acesso às várias camadas da sociedade. Esse, para mim, né, a gente pode discutir aqui alguns outros critérios, é um novo modelo assistencial que gera alto valor para a sociedade e alto valor para a nossa empresa, né? Para a nossa empresa, uma empresa que ela não é filantrópica, ela é for profit, né? A gente vale lembrar isso, a gente paga taxa, paga conta, temos mais de 30 mil colaboradores que vivem, dependem, participam e trabalham nessa empresa. Mas, então, por que isso não acontece, né? Por que a gente não chega nesse mundo ideal, né? Às vezes até um pouco utópico, de atingir esse novo modelo, né? Um novo modelo que ele é velho, né? Um modelo que a gente já persegue esse modelo há muitos anos. Eu vou listar aqui apenas alguns probleminhas no caminho, né? Uma coisa que está acontecendo no Brasil agora, mas que aconteceu nos Estados Unidos no período que eu estive lá, né? Eu estive lá de 2000 a 2020 e passei, né, o pré-consolidação e passei o pós-consolidação, ou passei a consolidação, que ainda continua acontecendo, mas de menos escala, e chegou ao Brasil essa consolidação do sistema de saúde, de empresas da saúde, né? Isso ele atrapalha essa jornada, né? Porque essas consolidações elas requerem uma mudança, né, de propósito. Por exemplo, as companhias que fazem IPO, que são traded publicamente, né? Elas precisam, né? O objetivo principal de uma empresa pública no mercado financeiro é maximizar shareholder values, né? É aumentar o retorno financeiro daquelas pessoas que estão financiando.
esse propósito. Então, isso atrapalha, né? Ele desvia um pouco o propósito da saúde para um propósito mais financeiro. Nessa questão, vale a pena, no cantinho da esquerda aqui, relembrar os senhores a equação. Nós estávamos na sessão anterior de cardiologia, ontem falamos sobre isso. Eu acho que não existe uma conversa na área de saúde que não se fala da equação de valor, né? É muito simples, sabemos disso há anos, né? Que é qualidade sobre o custo, né? Mas a verdade não é o entender a equação de valor ou discutir a equação de valor. É entender a magnitude e a importância dos elementos da equação de valor e como praticamos a medicina baseada nessa equação de valor. Eu venho dos Estados Unidos, onde nós atuamos muito na primeira equação de valor que vocês veem na tela, que é uma equação de qualidade importante. Tínhamos uma missão de qualidade, eu participava do sistema acadêmico, então nós éramos pesquisadores, educadores, né? Igual a gente faz aí no Samaritano, no Procardíaco, temos esse viés acadêmico, mas a equação custo ela foi muito importante, ela foi a prioridade do sistema, era a redução de custo, né? E aí veio o desvio, né? Esse desvio de propósito. Hoje, no Américas, e um valor que a gente acredita, né, é a equação de baixo desse gráfico, né? Uma qualidade primeiro, first and foremost, né, com uma redução de custo, mas nem redução de custo. A gente tem que mudar essa equação, ela tem que ser uma equação de eliminação de desperdício, né? Otimização de custo, né? Eliminação do non-value added, né? Não é só o desperdício, é o que não adiciona valor. Tem muitas coisas que a gente faz que ela não adiciona valor, mas não é desperdício. Então, isso também é para ser eliminado do sistema. Então, a nossa importância é a qualidade, ela vai levar ao entendimento dessa equação de uma forma muito própria, porque ela vai definir o que realmente cria valor. Então, por isso que a gente acredita. Mas, hoje, os sistemas, os modelos, os incentivos financeiros, eles causam um desvio muito rápido e muito, muito forte para que a gente pratique mais a equação de valor de cima e menos a equação de valor embaixo. Isso é o que nós estamos tentando mudar no Américas para que ele seja esse sistema hospitalar nesse novo modelo. Outros aspectos que vão atrapalhar essa jornada é a idade da população, né? A população está ficando mais velha, isso causa mais custo, né? Menos produção, mais gasto, né? A população está mais doente, né? O Covid, os 2 anos de paralisação aí que tivemos, não só a paralisação das doenças tradicionais, mas o aumento das doenças em decorrência do Covid, inclusive mental health, né? As dificuldades que estão por vir já estão acontecendo nas quebras das cadeias de suprimentos, né? Mundiais e locais, causando uma crise macroeconômica que ainda não sabemos onde que vai chegar, né? Uma degradação, estava na reunião com o Renato Lopes e o time da cardiologia na sessão anterior, discutindo, né, o tamanho da dificuldade e a deterioração relativa dos investimentos em ciência, né? Nós estamos deteriorando a ciência e o discovery porque essa equação de custo está ficando muito dominante no nosso dia por causa dessas questões macroeconômicas, né? O aumento da pobreza, né, e essa diversidade, esse gap socioeconômico que está aumentando a cada dia, ficou muito óbvio, né? Quem tem e quem não tem durante a pandemia. E talvez o que trazendo para nós, né, nós todos, como parte da sociedade, é uma sociedade consumerista, né? Nós somos consumistas. Nós queremos fazer mais uma MRI, nós queremos ir para o hospital, nós queremos uma dor de cabeça aparecer no pronto-socorro. Então, a sociedade não ajuda, ela tem um incentivo natural, perverso, de aumentar esse desperdício, aumentar esse custo. Então, essas são o que a gente vai ter que resolver daqui para frente para a gente ser um sistema que funcione melhor para todos. Mas deixa a gente, então, começar a discutir como é que um hospital se insere, né, dentro da vida do ser humano, né? O ser humano ele tem um life cycle, né, que a gente chama, né, um ciclo da vida, desde o nascimento e até o fim da vida, né? Nessa jornada da nossa vida, que todos nós estamos nela em algum ponto, né? Nós nascemos, geralmente a maioria de nós, graças a Deus, nascemos saudáveis, né? Existe uma pequena parcela da população com doenças congênitas, mas o verde aqui ele vai aumentando, ou seja, os estados de doença, que na verdade é o que nós tratamos, né? Hoje na medicina moderna hospitalar é tratar a doença e o doente e não tratar a saúde, né? Ela toma
um crescimento, né, desproporcional com o aumento da idade. Por isso que aging acaba sendo um alto custo. E o interessante é que o custo, né, da saúde, ele quase todo ele está nessa parte verde da nossa vida, é a vida onde nós estamos no estado de doença, porque essa parte geralmente ela acaba refletindo os gastos hospitalares, né? Existem várias outras formas de tratar esse paciente ou de ajudar na jornada, a parte de prevenção e outras, né, que ajudam o bem-estar, né, o wellness, né, da população. Mas é importante a gente ter isso em mente, né, e entender por que nós temos um custo muito alto nessa fase da vida e como é que nós podemos abordar e qual é o papel de um hospital nesse contexto da vida do ser humano que vai desde o estado de saúde a um estado de doença, né? E aqui nós introduzimos o que nós chamamos de tradicional, o cuidado tradicional, são cuidados hospitalares, né? São os hospitais como centro do cuidado e as clínicas, talvez, de outpatient e diagnósticos, trazendo esse paciente para dentro desse sistema hospitalar, né? Uma visão hospitalocêntrica do mundo, né? Apenas mais uma apresentação, um slidezinho aqui, para a gente colocar isso no contexto, né? Então, imagina que esse quadradinho aí no meio seria as paredes de um hospital, né? Ou um sistema hospitalar, alguns hospitais, né? E eu vejo que o sistema hospitalar do futuro ele tem que ser predominantemente um sistema de acute care, né? De doenças graves que precisam de cuidado intensivo e que não pode ser previsível, né? São as emergências de verdade, não o PA do Brasil, né? O PA do Brasil ele é um ambulatório de consultas não agendadas, né? Num momento que a pessoa tem disponibilidade. Nós estamos falando aqui de emergência, nós estamos falando aqui de intensive care e nós estamos falando aqui de cirurgias, né? Os hospitais são centros, né? Uma fábrica onde nós podemos gerar uma eficiência de alta qualidade, se nós formos focados principalmente nessa identidade que é uma identidade hospitalar. E nós temos que começar a expandir e ter o foco, né, no consumer, na saúde, e estar atrelado a todo esse ecossistema, né, o ecossistema que tem os centros de saúde, as estéticas, os dermatologistas, as massagens, o playground das crianças, os eventos sociais, né, e trazer um pouquinho essa visão para dentro dessa relação, né, do hospital com a sociedade, né? Precisamos ser mais friendly, né? Precisamos ser mais amigos, precisamos estar mais inseridos. Não precisamos fazer isso, né? Não precisamos transformar o hospital num ecossistema onde é que temos lá o salão de beleza. Isso é boutique, né? O hospital não precisa virar uma boutique, ele não precisa se adaptar a esses moldes da sociedade. Ele precisa prestar o serviço para o qual ele é desenhado e ele exerce bem, dentro desse ecossistema, que seriam as cirurgias de alta complexidade, a terapia intensiva, que ela é impossível de ser feita fora, e os casos de emergência mesmo, que precisam ser tratados, né? E em volta dele, criamos, então, um ecossistema conectado, né? Mas fora do hospital. Diagnóstico, fora do hospital. Os diagnósticos dentro do hospital são aqueles que são necessários para a terapia intensiva ou para os casos cirúrgicos ou para a emergência, né? Não tem necessidade de um paciente caminhar até o hospital para fazer um exame de sangue, ou um exame laboratorial, ou um exame de imagem, né? Mental health, né? Se nós deixarmos mental health transformar num problema hospitalar, vai falir o sistema hospitalar brasileiro e americano em todos os lugares do mundo. Então, mental health é um tratamento, é um cuidado extra-hospitalar. Então, enquanto nós não entendemos o papel do hospital nesse ecossistema de saúde e de doença, talvez a gente vai ter barreiras muito grandes. Então, hoje, no Américas, a gente está nesse caminho, no caminho de transformar os nossos hospitais em alta complexidade, com uma característica muito clara de excelência para baixar esse custo, né, tirar todo o desperdício dos sistemas e aí conectarmos aí numa jornada, né, que traga realmente o valor para o paciente. Eu acho que era isso que eu gostaria de colaborar com vocês. Eu vou parar minha tela aqui e voltar para o PC para que a gente possa bater um papo aí mais tarde ou agora, de acordo com a sua decisão. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Marco. Parabéns pela palestra. Você conseguiu resumir e clarificar de uma maneira muito brilhante um tema tão complexo, né, com muitas partes, né, e endereçar aí os principais desafios, os principais gargalos que a gente vai ter que discutir em algum momento, né? Eu vou dar seguimento e depois, havendo tempo, a gente
participa de um debate. Quer dizer, essa mesa, toda essa manhã, a gente chamou de novos rumos, novos caminhos para gerar um sistema de saúde melhor e trazer mais saúde para todos. Ela começou com autocuidado, passou pela compaixão, e se isso tem dimensão econômica que possa ser um diferencial. Depois, tendências inevitáveis na saúde suplementar, como os hospitais vão se engajar. E essa última palestra se chama O Novo Médico, como formar uma nova força de trabalho. Porque a gente entende que, no caso do novo médico, não necessariamente é o médico. Quer dizer, o novo médico como um representante do sistema de saúde como um todo, mas os novos profissionais de saúde. Como é que a gente tem que formar? Porque é um ponto que fica claro que isso é uma jornada de longa e que envolve mudança de certos hábitos, certos padrões que a gente vem seguindo há muitos e muitos anos já, que a formação dos profissionais de saúde segue um modelo bastante tradicional ainda. Quem vai dar essa palestra, quem vai ter seus 15 minutos, é o Clemente Nóbrega. Clemente é físico, escritor, palestrante, especializado em inovação, autor de vários livros, que eu não vou citar, senão acabar os 15 minutos citando os livros dele. E eu vou também tomar a liberdade de, quando faltar 5 minutos, pedir para ir para a conclusão. Para a gente ter alguns minutinhos para debate, se for possível. Clemente, a palavra é sua. Muito obrigado por você ter comparecido aqui com a gente. Eu que agradeço, PC. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela chance de estar aqui trocando ideias com vocês. Essa denominação novo médico, ela, na verdade, é algo que a gente pode considerar uma síntese de coisas, quer dizer, a lógica desse novo médico, ela está ligada a coisas que os colegas acabaram de dizer, né? Eu colocaria de início um statement, aqui uma declaração, com o objetivo mais de provocar do que de demonstrar algo. Eu afirmaria que o novo médico, o médico que vai emergir, o profissional que vai emergir como essencial para a operação disso tudo que os colegas colocaram, isso tudo que a questão do antecipar e prevenir versus o diagnosticar e tratar, por exemplo, que foi colocado, a questão do hospital como organização, que de alguma maneira vai ser desconstruída, porque ela vai ter que focar na condição aguda, como acabou de ser colocado, a questão do autocuidado e outras coisas. Então, é o operador, vamos dizer assim, dessa nova realidade médica, que a gente chama de novo médico. O novo médico vai ter que trabalhar em time, para começar. Algo que não é enfatizado na formação do médico tradicional, né? Porque historicamente isso não foi necessário. O heroísmo médico, a grande figura do especialista, ainda é mais sedutora do que aquele que é participante numa equipe ou numa linha de cuidado, se a gente quiser. Mas essa lógica da linha de cuidado, que é essencial, como vou tentar mostrar nesses poucos minutos, ela é que vai determinar a qualidade da prática médica, porque não vai ser possível ser bom médico fora de um time integrado de cuidado assistencial. Essa é uma conclusão que a gente pode tirar, e aqui eu reitero que não sou médico, sou um físico que se interessa pelo estudo que a gente chama de sistemas dinâmicos, né, que não se restringe às coisas da área da saúde, né, mas o estudo desses padrões que acontecem em outros setores inspiram muito, me inspiram, e a equipe que trabalha comigo, quando a gente faz afirmações desse tipo. Isso dá uma base para a gente fazer afirmações como a que eu acabei de falar. O quadro que nós estamos vivendo permite que a gente faça esse tipo de declaração que eu fiz. A assistência médica que nós temos hoje, ela não só já está se transformando como o horizonte para que essa transformação fique detetável, ela está definido. Isso vai acontecer ainda durante a década que nós estamos vivendo, durante os anos 2020. E a grande pergunta que o nosso querido Charles coloca como grande provocador, que é, né? Bom, se está todo mundo de acordo, por que não aconteceu ainda? Né? E essa é uma grande questão, e talvez seja a questão central. A pandemia, como sabemos,
caracterizou na área de saúde o que todo mundo está chamando de uma tempestade perfeita. Quer dizer, a inadequação que todos nós já vínhamos debatendo há anos do nosso sistema de prestação de serviço de saúde, incluindo, obviamente, a saúde suplementar, ficou exposta para a sociedade, não só no Brasil, né? Nós sabemos que no mundo inteiro há assim, uma tomada de consciência com relação à necessidade de se fazer coisas de outra forma, porque a pandemia, a tempestade perfeita, evidenciou isso. O heroísmo médico não é mais, eu chamo de heroísmo essa coisa que esse paradigma, né, relativo à profissão, que sempre existiu, ele não pode ser mais a base da coisa. Mas por que não é possível mudar a situação? E é a pergunta de Charles, é a pergunta que todos fazemos. Se nós todos, não há discussão que a gente participe, que não se fale da ideia de valor, que não é restrita a uma equação. Valor não é uma equação, como muito bem colocou o doutor Marco antes de mim aqui agora, né? Valor é uma noção relacional, ela emerge das relações entre players, entre agentes. E não é possível mudar o fee for service, que é, digamos assim, o suspeito principal, né, das mazelas da saúde, de uma hora para outra. Exatamente por causa do segundo ponto que eu gostaria de colocar. Esse segundo ponto é o seguinte: a história conta. O sistema de saúde não muda rápido, apesar de haver um consenso de que os elementos estão aí, as tecnologias estão aí, todo mundo quer, etc. Ele não muda rápido porque a história prendeu a saúde, e a gente chama isso no estudo da dinâmica dos sistemas complexos de dependência do caminho, path dependence. Path dependence é uma noção que é muito pouco explorada fora dos escaninhos mais técnicos, né? Mas que diz o seguinte: uma vez que a história foi construído um modelo social, de prestação de serviço, econômico, ao longo de um tempo razoável, fica quase impossível você mudar aquilo de uma hora para outra. Exemplo, a questão ambiental. Se soubéssemos lá atrás, se a sociedade do início do século XX tivesse consciência de que a opção pelo carbono iria acabar colocando o planeta numa rota insustentável, certamente se haveria outras opções. Naquela época, se discutia se o automóvel poderia ser elétrico, já naquela época, movido a bateria ou a gasolina, né? E a gasolina acabou ganhando, e toda a infraestrutura econômica que a gente tem depende disso. Então, a gente chega à conclusão que isso não é mais adequado, mas mudar, de repente, fica muito difícil. Essa é a ideia. Existe uma série de exemplos históricos que a gente poderia dar, mas a saúde foi objeto do mesmo tipo de decisão, não uma decisão só, mas um conjunto de decisões que vem se consolidando desde o final do século XIX sobre a prática médica, sobre a governança da prática médica, sobre, digamos assim, o papel da regulação da atividade médica. Tudo isso contribui para que fique quase impossível a gente mexer de repente na prática mesmo, não vai acontecer. Então, a gente hoje, por exemplo, para termos uma ideia bem clara e falando com bastante clareza, né, minha atividade profissional como consultor, enfim, ligado aí a uma série de instâncias do mundo da saúde, revela o seguinte: muitos hospitais brasileiros, grandes, não tantos assim, mas grandes hospitais, principalmente, tentam implantar programas para aprender mais sobre valor, sobre desfecho para o paciente, por exemplo. Também esses programas não estão indo bem. Eles estão... Tenta, mas eles não ganham tração. Eu vou escrever e vou colocar aí na próxima segunda-feira aí no meu LinkedIn uma demonstração de que isso é exatamente o que é esperado. Não é uma questão de técnica, é uma questão muito mais gerencial do que de usar esse ou aquele instrumento. Então, a saúde, voltando ao nosso tema e nos preparando já para concluir, né? A saúde tem esses impasses que estão sendo discutidos. Há a necessidade da emergência de um novo tipo de profissional na saúde, um profissional que vai ter que ser
mais, digamos assim, versado em tecnologia, não porque a tecnologia vai fazer, a tecnologia é um enabler, né? É um habilitador, mas desse novo profissional médico, o médico que vai operar as estruturas organizacionais da saúde que vão surgir, porque o hospital clássico será desconstruído, é certo que o hospital vai ficar focado na alta complexidade, como aliás já foi dito aqui, não há novidade nenhuma disso, né? A novidade é que a gestão do cuidado terá que ser feita via gestão de linhas de cuidado. É uma questão organizacional. É isso que está por trás da inadequação, ou digamos assim, desse patinar, dessas nossas primeiras tentativas. Todos nós nos incluímos nisso. Ainda não se percebeu que o cuidado, para ser um cuidado que gere valor, gere bons desfechos para o paciente, a um custo controlado, um custo mais baixo, ele tem que ser integrado. E ele não é integrado, de modo geral, como foi evidenciado aqui também já. Ele vai ter que passar a ser e será. Essas startups que estão se apresentando aí, tem umas 600, ou outros falam 700, enfim, nem todas propondo modelos exatamente novos, mas, enfim, uma fração razoável delas está se propondo a fazer cuidado integrado. Então, é de se esperar que desse embrião de experimentação, esse embrião experimental que a gente está constatando aí na sociedade, vai emergir algum paradigma novo que será muito apoiado naquilo que já se falou aqui. O Dr. Romeu falou, o Dr. Chaves, o Dr. Marcos, todos falaram, né? Autocuidado, novas tecnologias, sensores remotos, analytics, data analytics, telemedicina, teleintervenções, tudo isso vai fazer parte do novo panorama. Mas a principal coisa, a principal ideia que da nossa pesquisa responde a pergunta que o Dr. Chaves coloca lá atrás, se está todo mundo de acordo, porque ainda não está acontecendo, né? É a nova organização que será possível fazer para as práticas assistenciais, e acredito que as startups possam já estar começando a demonstrar isso através do cuidado para linhas específicas, para condições médicas específicas, diabetes e outras, né? Condições ortopédicas, condições cardiovasculares, enfim, mas por linha. Né? Não é possível que o paciente, o usuário do sistema, ou o constituinte do sistema, vamos chamar assim, a pessoa não tem que estar necessariamente doente para cobrar um valor adequado, né? Uma geração de valor para as suas circunstâncias, não é possível imaginar um cenário em que esse constituinte tenha que percorrer um sistema com certas necessidades de emergência ou não, agudas ou não, complexas ou não, mas um sistema em que ele tem necessidade de percorrer diferentes caminhos na prestação para obtenção do serviço que precisa, e esse serviço está organizado ortogonalmente a ele. Está organizado por departamentos, por funções, por especialidades, e é dirigido pela autoridade de grandes especialistas, que são especialistas na sua coisa e não refletem a horizontalidade, vamos dizer assim, da necessidade do paciente. Essa é a causa raiz da história. Essas organizações, as organizações novas que vão produzir esse tipo de rearranjo, que tornará possível a saúde com base em valor, que vai destronar o fee-for-service como parâmetro único de qualificação para a operação financeira do sistema, que nós não precisamos mais discutir, é uma coisa perversa, é algo que produz os incentivos errados, etc. Todas essas coisas tenderão a se realinhar se nós começarmos a usar tecnologias. Portanto, o médico, né, dessas novas organizações, o novo médico é o médico das novas, que vai trabalhar nessas novas organizações. Novas no sentido de que elas historicamente não existiram. O Hospital Geral, que é esse paradigma, o ícone supremo da prática médica, é uma entidade que, obviamente, mudou ao longo do tempo, mas a sua essência foi preservada. Um hospital, desde sempre, né? Não houve na prestação. O hospital, por um lado,
né? E a outra organização que é paradigmática da saúde é o consultório, que também é a mesma concepção de raiz desde o seu início, né? Então, a saúde, óbvio, aportou-se conhecimentos, aportou-se tecnologias, tem muito mais sofisticação, tem muita coisa, mas a ideia básica é essa: a gente vai para um hospital quando não sabe para onde ir, né? Vamos dizer assim, eu falo como cidadão, como usuário, não como médico, né? O hospital não se organizou em linhas de cuidado, por exemplo. Então, esse hospital, o hospital geral que a gente conhece, ele não pode gerar valor, ele até quer, né? Mas ele não consegue, porque ele não conhece seus custos. As coisas são todas emboladas. O valor não é desfecho, custo. A gente pode até tentar bons desfechos, mas a gente não conhece os custos, estão todos embolados ali. Então, a história nos colocou nessa encruzilhada, né? A dependência do caminho. Acho que a primeira coisa para entendermos o que está já batendo as portas é essa causa raiz, né? É essa ideia de que não vai ser possível desmontar isso rapidamente. Mas que esse novo médico ele está emergindo. Ele já está nas franjas do sistema, ele já está nas periferias do sistema, né? É impossível imaginar daqui a 10 anos nada tenha acontecido. E a razão para isso, também se tocou aqui, a razão que fundamenta nossas pesquisas com relação a isso, é a emergência da geração dos millennials. Aqueles médicos que estão entrando no mercado de trabalho hoje, estão começando a ser outros médicos millennials, vamos falar assim. Existe uma coisa do millennial no consumo, são aqueles nativos digitais, vamos dizer, quem nasceu de 1980 para cá, né, que está tendendo a ser a geração que vai ditar as novas regras de consumo, mais preocupados com transparência, mais digitais, querendo outras coisas. São esses os executivos que daqui a pouco estarão no topo das empresas, que vão comprar planos de saúde. E, portanto, não vai adiantar ficarmos oferecendo essa coisa que a gente chama de plano de saúde, como é hoje. O novo médico, então, concluindo e terminando, o novo médico é o profissional que vai estar no centro da operação dessas novas realidades que nós estamos colocando. Terá que aprender e terá que investir no trabalho em time, no trabalho em linha de cuidado. Sua remuneração dependerá basicamente da performance da linha e não mais do seu saber individual como especialista. Essas são as tendências que são inevitáveis, pegando emprestado um pouquinho do que o Charles falou, do tema do Charles, é inevitável isso acontecer. Isso aconteceu em uma série de outros setores, não aconteceu em saúde pelas razões que eu mostrei, por causa das nossas, o lock-in, né? O aprisionamento da atividade, né? Por conta das contingências da dependência do caminho. A pandemia escancara as possibilidades para coisas novas, para experimentação, aí a telemedicina, né? E é isso que a gente está vendo. O novo médico será um médico que já está se formando, já está entrando no mercado de trabalho, e ele mesmo vai, então, trazer soluções novas, vai aparecer o empreendedorismo médico e uma série de outras coisas em formatos diferentes daqueles que conhecemos. PC, eu paro por aqui, para você ter possibilidade de fazer as devidas conexões, e vamos conversar um pouquinho. Espero ter trazido coisas úteis aqui, ou interessantes. Excelente, Clemente, como sempre, né? Você aborda um tema difícil de uma forma clara, né? E mostrando aí uma perspectiva que a gente tem que enfrentar e ver como é que a gente vai resolver. E tem duas perguntas da plateia e depois a gente pode bater um papo. Nosso tempo vai até às 10 horas e a gente tem que pontualmente entregar essa mesa, mas nós temos algum tempo. A primeira pergunta é endereçada ao Charles: o que fazer para otimizar o tempo para o diagnóstico e início do tratamento do paciente ambulatorial? É feito pela Deisimar, que é uma oncologista. Então, eu imagino que ela está se referindo a um paciente que tem um diagnóstico de câncer e o tempo até que seja esclarecido o início do tratamento. O que pode ser feito para melhorar isso? Charles. Obrigado pela pergunta. A sua pergunta é precisa, é um exemplo precioso
né, de como a gente tem um sistema que é absolutamente antagônico ao próprio objetivo dele. Ele dá tiro no pé o tempo inteiro. Então, a gente tem dados, né, que mostram que o intervalo, né, entre uma lesão suspeita numa mamografia e o início do tratamento em pacientes que têm acesso à saúde suplementar chega a 4, 6 meses, né? Então, isso é um total e completo absurdo, né? Isso é completamente fora da meta de em 30 dias a gente realizar isso. E isso tudo acontece por uma absoluta desintegração e fragmentação da maneira como o serviço é oferecido, né? Então, o paciente ele fica perdido no sistema, né? Ele não é navegado nesse sistema, ele esbarra em todos aqueles mecanismos de controle, né, e de restrição de acesso, né, e que, nesse caso, são antagônicos com o próprio objetivo do sistema de controle. Então, isso remete um pouco ao que eu comentei, né, da falta de sistemas que suportem, né, e veja bem, falta sistema, mas não falta esse tipo de conhecimento, né? Ele já está presente em outras indústrias. Na saúde, a gente tem sempre uma dificuldade, né, que acho que é uma das grandes questões. A gente, ao mesmo tempo, tem muita inovação tecnológica acontecendo, a gente é muito lento em fazer a tradução, né, dessas tecnologias para fazer as adaptações necessárias e navegar esse paciente dentro do sistema. Então, esses são sistemas de CRM que são pouco utilizados para fazer essa coordenação de cuidado. Então, aí tem um ponto que, assim, todo mundo intuitivamente sabe, né, e por isso que eu acho que medicina comparada com arte, acho que isso vem do artesanal, né? Médico bom é médico que faz coordenação de cuidado. Todo mundo sabe o que é isso. Eu vou no médico, ele se interessa, né, por cuidar de mim, me indica um exame, ele na cabeça dele já estabeleceu o SLA, ele imagina que em uma semana eu volte ao consultório com o resultado daquele exame, e se eu não volto, ele vai atrás de mim, né? Então, isso é cuidar, né? Hoje, o modelo, do jeito que ele está desenhado, eu vou ao médico, o médico pede um exame, e um dia eu apareço de volta no consultório e ele não tem nenhum tipo de suporte. Eu não estou dizendo que ele tem que ter, eu estou dizendo que o sistema tem que oferecer. Porque essa medicina artesanal, ela é inacessível para grandes populações, principalmente num país pobre como o nosso. Então, não dá para eu considerar que essa coisa artesanal de que o médico pede um exame, depois liga para você para saber se você fez o exame, recomenda um colega para fazer, recebe um telefonema do colega, te acompanha na internação. Isso é cuidado, mas não é escalável, né? Então, o nosso papel como gestor de sistema de saúde é dar escala para isso, né? E não tem outra maneira de dar escala para isso que não seja usando tecnologia, né? Então, esse paciente vai ao consultório pedindo um exame, né, e ele é navegado de uma forma absolutamente digital, com intervenção humana, caso haja a falência do incentivo digital para que ele vá fazer o exame ou retorne com o resultado do exame ao consultório. Então, a chave passa, né, por isso tudo que a gente está falando, estabelecimento de linha de cuidado. A linha de cuidado ela precisa ser apoiada por informação, por sistema, métrica, né? Eu tenho que ter um SLA. Se eu peço uma mamografia, eu dou um prazo de 7 dias para esse paciente voltar, e se isso não acontece nesse prazo, alguma coisa acontece, ele é lembrado. Acontece isso, todo mundo aqui recebe um aviso que a fatura do cartão de crédito fechou, está chegando a data de que pagou e agradecendo pelo pagamento. Por que a gente não tem isso na hora que eu peço um exame, avisando, está chegando a data de você fazer o exame, né, e agradecer por você fez o exame? Então, assim, não é ciência de foguete, né, não é alguma coisa que tem que ser desenvolvida, ela só precisa ser de uma forma humilde, né? O Clemente tocou num ponto que eu sempre falo, o médico é formado para trabalhar com equipe, não em equipe. Mudar essa preposição é uma quebra de paradigma imenso, né? A gente tem que trabalhar em equipe, e os times assistenciais hoje eles são muito plurais, né? Então não é um conhecimento que fique única e exclusivamente sob responsabilidade de médicos e enfermeiros, né? Hoje muitos procedimentos só começam quando o engenheiro chega na sala, né? Então o Marco é hemodinamicista, e essas tecnologias todas aí que acontecem e que ele usava dependiam muito de alguém que estava configurando lá, era um técnico, era um engenheiro, né? Então, de fato, medicina é uma disciplina, não é uma ciência, e essa disciplina ela tem contribuições que só aumentam vindo de outras áreas, outros ramos de conhecimento. Obrigado, Charles.
Então, tem uma pergunta aqui para o Marco. Marco, você deixou claro que o modelo sanitário dos hospitais tem que ser transformado, né? Que o hospital tem a sua finalidade, evidente, mas não exatamente aquela que tem hoje em dia. No entanto, os médicos gostam mais dos hospitais e a medicina ambulatorial ela não tem, no nosso meio, aqui no Brasil, o mesmo charme, nem o reconhecimento, principalmente para a classe médica, né? Os grandes médicos estão nos hospitais, os médicos no ambulatório, estou falando no ambulatório no modo geral, não estou falando de medicina liberal, aquele consultório chique de um determinado médico, estou falando num sistema de saúde. Uma das causas disso é que a remuneração é considerada satisfatória, tem um excesso de consulta e há uma baixa qualidade do relacionamento. Então, você acha que isso é importante, que isso tem que mudar? E se tem que mudar, de onde vai partir isso? Porque o médico normalmente não é a parte mais forte do sistema. Por favor. Pergunta fácil essa, né? Como o Charles perguntou respondendo, se todos sabemos da equação de valor, né? Por que nós não praticamos? Quando nós ouvimos aí, duplamente, é uma questão de incentivos, né? A medicina no Brasil ela é muito fragmentada justamente por essa falha do sistema de saúde funcionar como um todo, né? Ele não tem um ecossistema, ele tem um sistema hospitalar, então ele é muito limitado. E oferecer cuidados, né, menores ou de menos complexidade de um sistema hospitalar, ele é muito caro. Então, o sistema brasileiro ele acaba sendo muito caro. Então, essa visão do médico não querer estar no ambulatório, né, talvez é uma visão meio deturpada, porque ela é gerada por incentivos que já vêm do passado. Mas se a gente só olhar um pouquinho do lado do sistema público brasileiro, esse sistema público brasileiro, ele tem esse sistema, né? Ele talvez não funcione bem porque ele não é scalable, né? Como o Charles falou, a escala dele é limitada e os recursos, né, são limitados, então ele funciona mal, mas o desenho dele é um desenho que é melhor até do que o desenho da saúde suplementar. Então, eu não vejo que seja o médico necessariamente ou o herói ou o vilão dessa história. Eu acho que hoje no América nós estamos tentando resgatar, né, esse novo médico, esse médico compromissado que entende essa equação de valor, porque é muito fácil entender a equação de valor, né? Intelectualmente conseguimos debater o tópico, né, mas aplicar isso na prática, né? Acredita de verdade que qualidade realmente, né, como diz o Dick ontem, medicina boa é aquela que só é feita uma vez, né? Você teve que voltar atrás e fazer de novo, ou ir para outros caminhos, e estava no caminho errado, começou errado, termina caro. Então, eu acho que quanto mais nós valorizarmos o médico de alta capacidade, nesse ponto aí, Clemente, eu gostaria de ouvir a sua perspectiva. Eu acho que o novo médico ele não pode perder a excelência técnica, né? Temos que tomar muito cuidado com o novo médico gestor, né? Porque o novo médico gestor que não tem excelência, né, a alta complexidade, ela requer realmente, obviamente, um sistema complexo, né? A alta complexidade ela não funciona sem um time, né? Terapia intensiva é um time de pessoas multidisciplinar, o pós-operatório, o pré-operatório são times de pessoas, anestesista é uma sinfônica, né? Isso já é antigo, isso não tem nada de novo, que o sistema de alta complexidade hospitalar ele funciona baseado em times, né? Então criou-se muita imagem do médico ruim, aquele médico bravo que grita, mal educado, que desrespeita, né? Isso não vai ser mais tolerado, a sociedade não tolera isso em nenhuma das áreas, né? Muito menos dentro de uma situação hospitalar. Então, esse novo médico ele vai ter que ter um pouquinho mais de respeito, ele vai ter que ter um pouquinho mais de atitude, de parceria, mas ele não pode perder a excelência. Então, existe esse médico de hospital de alta complexidade e nós temos que mudar o sistema para o sistema ficar mais completo, ele menor fragmentação do sistema de saúde como um todo. Então, eu acho que não é só não é a opinião do médico. Eu acho que se tivermos os incentivos corretos, né, isso vem lá desde das fontes pagadoras, né? As fontes pagadoras, por mais paradoxo que seja, elas preferem pagar uma consulta dentro do hospital do que uma consulta no ambulatório. Vai saber por quê, né? É muito complexo essa fórmula, mas eu acho que é mais uma questão de incentivos e todo o sistema entender e realmente acreditar na qualidade do que realmente uma falha intelectual de compreensão desses valores. Obrigado, Marco.
Clemente, você quer responder ao Marco? Nós temos 2 minutos. O Marco fez uma pergunta e queria ouvir sua opinião. Eu queria comentar rapidamente, concordando, obviamente, né, que não se trata de nenhuma maneira induzir a deterioração da qualidade técnica. A qualidade técnica é essencial, né? Mas a ideia de fundo é que é necessário integrar a assistência nas instâncias de alta complexidade e fora delas também, de modo que o paciente, o constituinte, né, tenha a sua jornada coordenada. Como o Charles falou, isso vai implicar no uso de tecnologia para possibilitar a gestão deste time. Os times hoje existem, obviamente, dentro de UTIs, nas situações complexas. Exato, se não tiver isso, as coisas já não funcionam. Mas a gente está tendendo a estender essa ideia de times coordenados e integrados para fora dos ambientes em que, classicamente, isso já é uma realidade. Isso só pode ser feito via tecnologia, né? Não há outra maneira de escalar, de fazer as coisas em alta escala. E esse tipo de integração, esse tipo de gestão, que não é mais a gestão individualizada, baseada em competência, em saberes setoriais, vai ser a indicação da performance da linha. Os KPIs serão os KPIs da linhas ligadas às condições médicas de alta complexidade ou não, desde a baixa complexidade, desde a atenção primária, desde o antecipar e prevenir, até o diagnosticar e tratar, que está lá no alto da rampa da complexidade, né? Então, é isso que a gente está vendo, essa noção integradora baseada em tecnologia, que usa a tecnologia para se viabilizar, mas para a qual não basta ter a tecnologia. A tecnologia está aí. O que está faltando são arranjos funcionais para operacionalizar isso. Bom, obrigado, Clemente. Eu agradeço muito aos meus caros amigos e colegas dessa manhã. Foi uma manhã rica em todos os sentidos. Infelizmente, o tempo acabou. A gente poderia ficar um bom tempo ainda discutindo, não faltariam temas e assuntos. Mas eu agradeço a todos pela contribuição, pela disponibilidade de compartilhar essas questões conosco e com todo mundo que nos assiste. E eu queria terminar essa sessão, chamando agora, temos um intervalo de 15 minutos, recomeçamos às 10h15. Obrigado a todos, um bom final de evento. Tchau.